Certinho, a gravação já está iniciada. Perfeito, então. Muito boa tarde, pessoal. Para quem não sei se estava exatamente esse mesmo pessoal que estava reunido na reunião de ontem, meu nome é Leonardo, eu que vou estar acompanhando vocês nesse processo de parametrização do sistema. Ontem a gente passou um pouquinho sobre a questão dos cadastros de usuário para realizar todos esses processos e também o cadastro de procedimentos. Hoje eu vou estar aqui mais empenhado em passar sobre a questão da área do faturamento, o que eu vou precisar que seja realizado de cadastro referente ao faturamento. Vai ser cadastro de planos e de convênios e os cadastros de materiais. Os cadastros de procedimento eu também vou passar a questão da valorização, só que como a gente ainda está pendente, tá, Leandro, dessa questão de ter ou não a importação, ainda assim eu vou passar porque a gente precisa mostrar para vocês como cria, caso tenham alguma emergência de ter que criar algum outro procedimento ou no futuro mesmo tenham que modificar esses cadastros. Então, vendo aqui em faturamento, a primeira opção que a gente vai vir é convênios. Vai abrir essa tela, posso ampliar ela aqui. O que eu vou realizar nessa tela? Eu vou cadastrar cada um dos meus convênios que a clínica atende. Lembrando que convênio e plano de saúde, qual é essa divisão que ocorre no nosso sistema? Convênio é por CNPJ. Então, sempre que vocês tiverem que emitir a nota fiscal para um CNPJ, no caso, quando a gente pensa em plano de saúde, sempre que for um CNPJ diferente, você precisa cadastrar ele como convênio. Então, eu posso clicar aqui no meu botão novo, adicionar uma descrição, uma razão social e um CNPJ. Vou criar aqui um de teste mesmo. Convênio teste, uma razão social, vai ser só teste, e o CNPJ dele eu vou deixar em branco, porque senão vai dar informação de CNPJ inválido. As demais informações é totalmente opcional estarem preenchendo. Lembrando, é claro que como vocês vão gerar arquivo BPA, os convênios necessários de gerar arquivo BPA, temos a opção de órgão de saúde e indicador para estar preenchendo também esses dados para gerar o arquivo automaticamente pelo sistema. As demais informações, inscrição municipal, estadual, e-mail, contato principal e etc., que não precisa estar preenchendo, mas se vocês quiserem manter um cadastro completo mesmo do convênio. A aba de complemento é referente a questões de contrato, então aqui vocês conseguem ter uma organização dos contratos que tem junto com o convênio, né, o contrato vigente dele, data que teve reajuste, a data que ele foi iniciado, data que foi finalizado, e também conseguem estar declarando os impostos que esse convênio informa na hora de fazer a emissão da nota fiscal. Então aqui você consegue parametrizar direto para esse convênio, para quando for realizar a impressão da nota fiscal, ela já puxar os valores de impostos corretos para ele. Nessa opção de TIS, não precisam estar marcando nada, essa opção aqui ela é referente à autenticação online que a gente tem, no caso é para liberação de exames, né? A gente possui uma integração, no caso uma função dentro do sistema que permite que as clínicas façam a verificação da elegibilidade de carteirinha ou até mesmo da autorização do paciente por dentro do próprio sistema, sem ter que realizar pelo site do convênio. Só que, como eu expliquei numa reunião inicial para o Leandro, essas questões de autorização automática pelo sistema muitas vezes demoram demais porque os convênios demoram muito a responder. Então, para preencher esses campos aqui de autorização e guia, a gente precisaria ter esse retorno do convênio ainda e deixaríamos mais para o futuro mesmo como uma ferramenta a ser utilizada no futuro. Campo de observação é caso queira adicionar alguma outra informação sobre o convênio, é só mesmo para anotações. CMTech e exportar não precisam estar mexendo, que são questões extras do sistema para outras integrações. Então, a principal, clicar no botão novo, preencher a descrição, razão social, CNPJ, para os convênios que for gerar BPA, preencher o órgão de saúde e o indicador BPA também. Demais informações, fica a parte da clínica querer ou não preencher essas informações para deixar um cadastro mais completo. Clico aqui no botão gravar, prontinho, já criei meu primeiro convênio. Vou fazer isso com todos os convênios que eu possuo.
Se, por exemplo, vocês têm separação de convênios como Unimed, Bradesco, Cassi, GEAP, que eu já vi outros clientes tendo essa separação, vocês criam um convênio Unimed e depois a gente cria os dois planos de saúde separadamente, da Unimed empresarial, Unimed individual e assim por diante. Então aqui a gente vai criar o convênio por CNPJ. Finalizado todas as criações aqui de todos os convênios, o que eu recomendo é vir aqui em faturamento, a gente pula o plano de saúde agora nesse começo e daqui a pouco eu explico o porquê. A gente vem para tabelas de cobrança. Aqui nas tabelas de cobrança é onde começa aquela questão, viu, Leandro, de ter ou não a importação. Eu vou te dar o retorno ainda essa semana. Se for ocorrer a importação, não precisa criar a tabela de procedimentos, a gente já vai importar ela automaticamente. Então, inicialmente seria só a tabela de materiais. Então, caso vocês façam faturamento de material, no caso encaminhem o XML com materiais dentro dele para os convênios, precisa estar vindo no caminho faturamento, tabelas de cobrança, materiais e criando as tabelas de materiais. Criar uma tabela para cada convênio que ocorrer o faturamento de materiais, adicionando o nome que acharem melhor, por exemplo, Unimed Materiais. O código da tabela é o código TUS, que vai junto com o XML, então a gente consegue declarar um código para todos os produtos que estão dentro dessa tabela. Geralmente, para materiais é o código 19, que é o código de materiais. A questão do filtro de empresa é caso vocês queiram, né, caso seja necessário fazer divisão de empresas. Então, caso cada empresa tenha a sua tabela própria de materiais com um custo diferente, aí sim a gente precisa fazer essa associação de empresa. Caso contrário, somente o nome e o código TUS mesmo, clica no botão gravar. Criar uma tabela dessa para cada um dos convênios. Caso não dê certo a questão da importação, realizar o mesmo processo sobre a tabela de procedimentos aqui em cima. Alterar o tipo para procedimentos, clicar no botão novo, adicionar o nome, vou colocar o Unimed Procedimentos, adicionar um código de tabela, estou usando aqui medicamentos da área de saúde, 16, por exemplo, procedimentos médicos. Clico no botão gravar e prontinho, já criei a minha tabela. Agora eu já consigo valorizar ela. Então, realizar esse processo, o de procedimentos, a gente ainda fica pendente, né, até essa semana agora para saber se vai ser ou não necessário realizar isso, mas o de materiais, preciso que estejam criando essas tabelas e valorizando esses materiais. Então, só recapitulando, vim faturamento convênio, criei cada convênio com seu CNPJ, um para cada CNPJ. Depois eu vim em tabelas de cobrança, alterei para materiais aqui no tipo e criei minha tabela de material, criar de todos os convênios. Caso necessário, criar também a de procedimentos. Pode falar, Isadora. Perdão, adicionar? Os procedimentos que a gente tem ressonância e tem vários procedimentos dentro da ressonância, tem o raio-x, aí são vários procedimentos dentro do raio-x. Como é que a gente vai fazer essa parte de cadastro caso vocês não consigam fazer a importação do sistema? Então, foi como eu tinha mencionado ontem. Pode falar, Sueli. Tem alguma coisa para complementar? Eu sou Tamires, depois de Ah, você. perdão. Isadora, a gente tinha conversado anteriormente, desde o início da conversa sobre esse sistema, e eu já repassei todas as tabelas do Convém e do SUS para ele. Eu passei para o Leandro passou para o Maurício, se eu não me engano. E aí ficou essa conversa para eles terem depois, porque a gente tem mais de 50 convênios para cadastrar. E o SUS, né? Então ele ficou de ver como que faria isso, e aí ficou de dar a resposta para o Leandro. Na verdade, o procedimento cadastra uma vez só. Acredito que o procedimento talvez seja mais fácil, né? Uhum. Isso, o procedimento é bem mais tranquilo. Vai pegar o caminho do usador que pode ocorrer, acredito que você está vendo o corote, né, Leandro?
Isso. Possibilidade. Quando você tem uma área, não sei se você mostrou ontem, né, Leonardo, quando estava ontem, dos procedimentos. A tabela depois, ela usa os procedimentos que estão criados. Então, você vai criar, por exemplo, a ressonância de crânio uma vez e ela serve para todos os seus convênios. Entendeu? Lá dentro da tabela, basicamente, você bota código-valor. Os procedimentos já ficam. Mas o procedimento, a gente consegue exportar Excel lá do CS, Leandro? Separado, por exemplo, ter todas as ressonâncias que vocês têm, todas as T6 em arquivos separados? Maurício, consegue sim, foi até, assim, consegue, foi até aquela questão que eu tinha te informado de procedimentos. Ele exportar do CS, eu não conheço. Isso, então, do CS eu não sei dizer que se a gente consegue exportar do sistema deles, mas imagino eu que deveria, pelo menos, ou eles deveriam gerar, né, caso fosse solicitado pela gestão da CEDIMP, esse cadastro de procedimentos, eles deveriam conseguir fazer isso. No nosso sistema a gente consegue fazer a importação? Consegue, só que a gente importa do mesmo jeito que vem deles. Então, Então, se vocês não conseguirem fazer a importação, aí vocês vão ter uma outra conversa com a gente para ensinar como é que vai adicionar. Porque assim, ou vocês já têm uma tabela suíça. não, os cadastros são todos manuais. O código do SUS é diferente do código dos convênios, né? Porque o convênio usa a tabela CBHPM, que é igual a Sim. mas o SUS não. É porque eu não. O que acontece? É difícil, sai muito do escopo mostrar um exemplo, né, Leonardo? Então, vamos lá. Tudo deu errado, não consegue fazer importação de nada. Como se fosse um cliente do zero que tivesse que cadastrar tudo manualmente. Como eu passei ontem, aqui em gerenciar procedimentos, a gente seleciona a modalidade aqui, eu peguei RM como um exemplo, vai clicar no botão novo e vai adicionar aqui RM de crânio, como o Maurício deu exemplo. Eu vou criar esse RM de crânio, ele vai aparecer para todos os convênios estarem utilizando ele. Depois disso, como eu estava mostrando ali na tabela de cobranças, vocês vão criar uma tabela para cada convênio e vão colocar os códigos em cada um dos convênios. Realmente, se tiver muito procedimento para realizar, é um trabalho demorado, é um trabalho cansativo de estar fazendo. Aqui na descrição, a gente vai adicionar só o nome do exame, ressonância de crânio, por exemplo, e aqui a gente tem a questão do código do procedimento para gerar para o código SUS. Eu não lembro como é que é o código do ressonância de crânio do SUS. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. De crânio e outras fontes. Eu nem sei se é esse exemplo aqui mesmo, mas foi o que veio aqui. 0270, é isso aí. Isso, zero... Ah, tá, peraí. Final 64, tem dois códigos aqui. 02, 07, 01, 0064. Esse foi o código aqui que eu só joguei ele no Google mesmo, não sei se ele pesquisa uma tabela específica aqui, se é correto esse código. Mas perfeito. Então aqui eu criei o procedimento de ressonância de crânio, junto com o código do SUS dele. Eu clico aqui no botão gravar, prontinho. Esse procedimento ele já está pronto. Ele já está com o código de SUS dele, até que se a gente olhar aquele campo de código que eu preenchi, perdão, na coluna de SUS código ele já foi preenchido também. Então, para fazer a criação dos procedimentos, se tudo der errado, vai ter que ser desse jeito. Clicar no botão novo, criar todos os procedimentos de ressonância magnética, trocar aqui para raio-x, criar todos os de raio-x e assim por diante. Uma vez feito isso, criou todos os procedimentos que a clínica realiza, independente se aquele procedimento é atendido por 10, 15, 20 convênios diferentes ou por um só convênio, não tem problema. Eu venho aqui no faturamento, tabelas de cobrança, eu crio as tabelas de cada um dos meus planos de saúde. Vou criar a tabela da Unimed, vou criar a tabela da GEAP, vou criar a tabela do Bradesco e assim por diante. Uma vez que eu criei todas essas tabelas também,
E todos esses procedimentos, eu gosto sempre de ressaltar esse ponto, tá? Nesse cadastro manual, tem que criar todos os procedimentos primeiro, depois criar todas as tabelas. É muito mais fácil você fazer assim do que você ir criando parte por parte, depois tendo que reajustar aos poucos. Eu acho isso mais complicado, você ter que voltar no mesmo caminho depois para reajustar alguma coisa. Então, eu vim em gerenciar procedimentos, criei todos os procedimentos, vim em faturamento, tabela de cobrança, criei todas as tabelas de cobrança. Aqui em tabelas de procedimento, logo aqui embaixo, quando eu acessar ela, eu vou selecionar a minha tabela da Unimed de exemplo que eu criei, e aqui tem o RM de crânio que eu acabei de criar ele. Então, aqui eu parametrizei ele no cadastro dele para o SUS. Eu coloquei o código do SUS dele aqui. Perfeito. Aqui na minha tabela de procedimentos, eu vou parametrizar ele para os meus outros convênios. Então, aqui eu vou dar 2 cliques no meu procedimento e vou preencher o código dele. Não sei qual vai ser o código aqui do ressonância de crânio para a Unimed, mas um código qualquer. E vou preencher os valores. O CO é R$20, o HM é R$15, por exemplo. Vou clicar em gravar. Agora eu fiz a ativação do meu procedimento. Então, uma vez criado em procedimentos, todos os procedimentos que eu criar aqui em gerenciar procedimentos, eu vou listar todo mundo. Uma vez que eu realizei esse processo, em faturamento tabela de procedimento, eles vão ser listados aqui também. Comecei a parametrizar a Unimed, eu vou dar 2 cliques no procedimento, ressonância de crânio, vou preencher o código que eu uso para faturar ele e vou preencher os valores de custo operacional e de honorário médico também. Uma vez feito isso, eu clico no botão gravar e passo para o próximo procedimento. Se eu não realizo algum desses procedimentos, eu simplesmente deixo ele em branco mesmo, eu não preciso mexer nele. O sistema já vai entender que aquele procedimento não é realizado por aquele plano de saúde e eu posso passar para o próximo. Então, vou fazer isso com toda a tabela da Unimed, vou vir aqui, vou trocar de tabela para Bradesco, por exemplo, fazer com toda a tabela da Bradesco, trocar para a GEAP, fazer com todo mundo da GEAP e assim por diante. Então, se por acaso aqui vocês atendem hoje em gerenciar procedimentos, se juntando ressonância, raio-x, todas as modalidades que a clínica atende, vocês atendem no total de 1000 procedimentos distintos, vai ter que criar 1000 procedimentos distintos. E depois vir na tabela de procedimentos e valorizar eles e também colocar o código deles. Pelo menos o código precisa colocar, porque depois a gente consegue hoje fazer a importação dos valores baseado no código. Mas o código aqui do procedimento, esse código aqui, ele precisa existir na tabela. Então, se essa questão da importação não funcionar, infelizmente o processo manual ele teria que ser realizado. Como eu falei com o Maurício, assim, se o pessoal da CS ele disponibilizar a tabela de procedimentos, olha bem, a tabela de procedimentos que vocês têm hoje lá, ela não vai ter valor nem nada. Se eles disponibilizarem o cadastro dos procedimentos, todos os procedimentos que vocês têm cadastrado, eles têm que disponibilizar o nome do procedimento, igual ressonância de crânio, e a modalidade dele na frente também, só a sigla dela. Então tem que estar ressonância de crânio e na frente da tabela RM. Raio-x de antebraço e na frente dele raio-x. Se eles disponibilizarem essas informações, isso eu garanto que a gente consegue importar. Isso já foi realizado em outros clientes, é bem tranquilo de fazer, porém tem o caso apenas de que vem o mesmo nome que está no sistema antigo. Então, o que eles importarem, eles mandaram um arquivo para vocês mandaram para a gente, está faltando algum procedimento no arquivo, vai importar faltando mesmo. A gente não consegue distinguir se está faltando ou não. Aí seria o pessoal da ACS confirmar se está todos os procedimentos ali. E a nomenclatura vai ser toda igual também à do CS. Vocês não conseguem pegar da tabela CDHP, não, porque todos os códigos que a gente utiliza é da tabela. O CS ele tem umas coisas bem complicadinhas assim em relação ao que você está falando, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente tem um raio-x de cotovelo com um código da CPHPM. Uhum. E aí, teve uma época que veio um funcionário do CS e ele começou a cadastrar, tipo, cotovelo direito esquerdo, antebraço direito esquerdo. Então, eu acho que essa questão de parametrizar diretamente do CS vai ficar dessa forma. A questão da edição. A tabela CBHPM são os códigos que a gente utiliza
isso aí eu posso te passar, não tem problema. Inclusive, nas tabelas todas que eu encaminhei para o Leandro, para encaminhar para vocês, tem todos os códigos que a gente está utilizando no momento. Também encaminhei os códigos do SUS. Não, então, certinho. A gente consegue pegar a tabela, da tabela que o convênio disponibiliza, independente da tabela, a gente até consegue, porque a tabela é um Excel, igual o que você me encaminhou. Só que vai ficar com exatamente o mesmo nome que está lá, por exemplo, eu vou pegar de cada um dos convênios. Eu não consigo garantir na realidade que quando eu fizer a importação de cada uma dessas tabelas para cadastrar o procedimento, nem valorizar ele, eu estou falando cadastrar ele mesmo aqui como procedimento, cadastrar ele, ter ele na base para mim valorizar depois. O ato de eu cadastrar, puxar de todas essas tabelas que existem, vocês, por exemplo, falou que tem mais de 50 convênios, se eu for pegar de cada um deles, eu não consigo te garantir que não vai duplicar em nenhum momento. Cada um deles pode estar com um nome, pode estar com uma acentuação diferente, então eu não consigo garantir que o sistema não vai duplicar, ou até mesmo se eu colocar alguma condição no código na hora dessa importação, porque isso tudo teria que ser realizado via banco. Se eu coloco alguma restrição, eu não consigo garantir que o sistema vai acabar pegando um procedimento por engano e restringindo ele, não importando ele por engano. Então, o mais indicado é pegar exatamente como está no CS. Se teve essa questão do técnico ter parametrizado a lateralidade de forma que vocês não queriam, seria verificar com eles se eles conseguem remover isso. Mas a gente vai conseguir editar depois, porque um exemplo, no SUS, na nossa tabela de raio-x, nós temos vários procedimentos que a gente nunca realizou nem no INCA e nem na clínica no exame particular. E nem convênio. Se aparecer uma demanda, a gente é obrigado a atender porque está no contrato. Então, nesse caso, a gente teria que cadastrar procedimentos. Que no CS não tem, a gente só cadastra quando aparece uma demanda. Uhum. Aí teria como fazer isso depois, caso vocês consigam fazer a importação, a gente adicionar procedimentos depois que a tabela já estiver pronta. Consegue, tanto adicionar quanto remover. Então tá. A questão não é nem adicionar ou remover procedimento, isso consegue a qualquer momento. O problema de fato, e não tem outro nome, é literalmente problema, é a importação, dependendo de como for realizado, ela pode ser melhor ou ela pode ser pior. Ela pode ser pior de que forma? Eu importar todos os, 4.000 procedimentos que vocês têm e depois ter que conferir um a um. Depois alguém tem que ficar conferindo um a um. E a gente, como técnico, a gente não sabe dizer se o código está certo ou se o valor está certo. Então fica um peso de cada lado. Ou parametrizado zero, caso a importação seja muito problemática, ou fazer mesmo a importação e depois alguém vai ter que ficar verificando procedimento por procedimento. Mas se a gente conseguir colocar pelo menos na nomenclatura, já cadastrado no sistema com código, essa parte de colocar valor é mais fácil, porque para cadastrar valor, código e nome vai ser mais complicado do que só ficar confirmando o valor. Cadastrar o nome do procedimento, como eu mencionei, é bem tranquilo de fazer. O código e o valor, qualquer um dos dois, de forma isolada ou em conjunto, é como eu conversei com o Maurício, nunca foi realizado, mas a gente está vendo com o setor de desenvolvimento para realizar sim. Desculpa, Leonardo, só para tirar uma dúvida. Uhum. Vamos imaginar que a gente, vamos imaginar não, né? A gente vai precisar, se a gente for importar o nosso ID para fazer o DEPAR é o CS, né? Correto? Uhum. É ele, né? Teoricamente. Em alguma das clínicas, INCA, CEDIM, você tem cadastrado todos os exames que faz? Ou esses exames estão picados entre todas as clínicas? Então, para ser bem sincero, eu acho que na realidade nem cadastrado nas clínicas eles estão, porque ontem eu acessei a base, eu acho que da Matriz, se eu não estou enganado, Do Clínicos ou do CS? do Clinox, no caso. Não, eu estou perguntando do CS. Ah, sim, do CS. Porque o CS é repartido, né? A pergunta é a seguinte, por exemplo, eu sei que no INCA e na CEDIM, se eu não me engano, fazem todas as modalidades, né? Uhum. Acho que é isso, né, Leandro? Aí esse
assim, por exemplo, na CEDIM, vamos imaginar que a gente falasse assim, ó, a gente conseguiu replicar tudo que está na CEDIM, contempla todas as outras unidades, fica faltando muito, fica faltando pouco. Isso daí, quem conseguiria dar certeza na resposta, eu imagino que seria o pessoal alguém do faturamento da Cedimp mesmo, ou alguém que entenda dos procedimentos que são realizados. Ou talvez nem isso, na verdade, porque muitas vezes são tantos procedimentos de uma clínica para outra que o ideal seria o próprio pessoal da CS fazer uma comparação. Olha quantos procedimentos tem cadastrado de um lado, quantos tem do outro. No caso, quem vê essa parte de coisa é a gente mesmo. Por quê? Porque o CS ele só faz aquilo que a gente pede. E Uhum. sobre o CIF eles vão adicionando. Então, sobre o valor, tudo a gente coloca, código, eles só ensinam como é que faz e a gente que vai fazendo essa inserção no contrato, no sistema. A planilha, o banco de dados da CEDIMP, creio que é o mais completo, porque lá faz todas as modalidades. E as unidades é, de fora é só tipo uma complementação. O INCA é o que mais chega perto de procedimento realizado, né? Que a gente vai ressonância, tomografia, raio-x e ultrassom. Mas Uhum. TF, só é tomografia, a clínica lá de Cruzeiro do Sul só é raio-x e tomografia. Então, cada unidade é um som de. E essas unidades de fora que a gente só tem SUS, fora o Santa Juliana, todos eles usam tabela CBHPM ou SUS. Né? No caso da Santa Juliana, eles usam a tabela CBHPM, que é os convênios, que é assinar comigo lá, mas só realiza tomografia e raio-x. Então, o banco de dados mais próximo que vocês vão ter de paciente, de cadastro de convênio, é o da Cedinc Matrix, da Rua Valério Magalhães. Então, assim, porque eu acho, Leonardo, que se for a tentativa, a gente vai ter que fazer isso, pegar o banco só da CEDIM, porque se pegar todos os bancos, aí vai ser caótico, Uhum. entendeu? Porque se ele tiver com algum erro em um, a gente vai replicar o erro, né? Várias vezes. Acho que eu não estou falando besteira não, né? Não, se tiver errado em um, ele vai acabar replicando o erro no Linux também. Entendeu? É mais fácil assim, poxa, na CEDIMP, exemplo idiota, tá? Na CEDIMP não faz ultrassom de abdômen e nas outras fazem. É mais fácil criar para as outras do que a gente importar. São 9, né? No caso, são 9 CS diferentes, se não me engano, Uhum. né? Para ele. E, cara, o código do SUS ali, você elimina de botar o código lá na tabela do SUS, na tabela de procedimento, é isso? Não, então, o código do SUS que você coloca aqui, ele é só pro BPA mesmo, ele vai sair lá no BPA. Ah, é? Isso. Esse código aqui, ele não sai no arquivo BPA não, esse campo de código aqui. Ah, é? Rapaz, não sabia não. Mais de anos, agora eu fui descobrir para que serve isso aí. Não sai do BPA? Não, se botar ali, sai no BPA. E esse campo aqui da tabela de procedimentos, ele não sai no BPA. Agora, da tabela do procedimento aqui, esse campo, todos esses campos aqui são para o BPA. Ah, sim. Código de procedimento, código de serviço e código de tipo. Porque como o BPA ele tem um código específico e é meio que uma receita de bolo, o fato de você gerar ele, tem que ter o ponto certinho, tem que ter o traço certinho e tudo mais, acaba que a gente separou os campos para futuramente, se tiver alguma modificação ou na tabela de convênio normal ou na tabela do SUS, não acabar impactando nos dois. A gente já criou eles separados. Então, o mais completo que vocês vão conseguir achar é da Cedinc Matriz, porque lá na Cedinc a gente tem a tabela SUS de ressonância, tomografia e raio-x. A gente só não vai ter Uhum. ultrassom. Aí, no caso, vai ter só que adicionar esse procedimento, esses códigos de ultrassom. Não, aí até pode pegar a ultrassom de outro lugar. É porque o ultrassom Só SUS só faz no INCA mesmo. Aham. Enza. Não, aqui só tem cadastrado ressonância mesmo. Os demais procedimentos não tem, não. Aí o que ele tá falando isso, já que ele Não, comentou raio-x comigo, tem ele também. pode A gente faz raio-x aí. faz, mas a gente faz com a tabela CBHPM. Como é tudo enviado para vocês, aí é que vocês transferem o código SUS. Mas como ele está falando, dá para importar
todos os códigos do SUS por aí, pelo sistema do INCA, não é isso? Meninas? O código Então vai ter que excluir a tabela de ressonância do SUS, eles pegaram somente a do INCA. Isso. Isso, fica sendo a do SUS só. Mas esse código do SUS vocês têm lá no CS? Tem. Tem que, é o que o Leonardo falou, tem que avaliar se. Porque é muito ruim também, às vezes, né, se vocês têm um problema com os cadastros, começar com um problema, né? Começar com um cadastro que não está ao agrado. De repente trazer o procedimento e rever os códigos. Bem, vamos ver o que consegue fazer e tomar uma decisão lá na frente. Isso, a gente vai ver, vamos ver se é viável fazer essas importações. O cadastro de procedimento é viável. De código e valor, a gente está verificando. Se for viável ou não, aí vai ser aquilo. Eu vou apresentar para vocês a forma que consegue realizar e vai ter que mediar. Ah, o CS já está com problema de código de procedimento, já está com problema no cadastro de procedimento. Se vocês quiserem manter ou quiserem importar e tentar reparar no Clinox, sem problema. Se achar que é menos trabalhoso do que criar os procedimentos, tudo do zero, para mim tá tranquilo. A gente faz a importação, eu auxilio no que precisar e é isso daí. Então, beleza. Mas, de qualquer forma, mesmo fazendo a importação, depois consegue apagar, consegue criar procedimento novo, consegue editar procedimentos sem problema nenhum. Então, certinho, só recapitulando o que foi passado aqui. Gerenciar o procedimento, faz o cadastro do procedimento, só precisa fazer um cadastro uma única vez e já aparece para todos os planos de saúde estarem utilizando. Depois disso, em faturamento, convênios, cadastra cada um dos convênios com o CNPJ do mesmo para fazer a emissão de nota fiscal. Depois disso, a gente veio em tabelas de cobrança. Eu estou criando as tabelas no meu sistema, né? Então, como é que eu faço essa questão da valorização no meu sistema? Eu crio o meu procedimento, ele não tem valor nenhum. Eu crio os meus convênios e crio as minhas tabelas, eu associo cada tabela a cada convênio. Eu posso ter um convênio que compartilha a tabela com vários outros. Como que isso é utilizado? Alguns clientes nossos que utilizam o Clinox é mais utilizado principalmente quando tem contratos com a prefeitura. Então, às vezes, a prefeitura ela disponibiliza certa quantidade de atendimentos com um valor menor para o paciente estar pagando, como se fossem contratos cotados mesmo. Então, o que eles fazem? Eles criam vários planos da prefeitura, prefeitura, evento de novembro, prefeitura, auxílio e assim por diante, vários planos diferentes. Cada um desses planos tem um limite de atendimento, isso não tem problema, mas criam um único valor para cada procedimento e conseguem vincular todos esses planos ao mesmo tempo. Então é exatamente isso daqui. Faturamento, convênios, criei um convênio para CNPJ, aqui em tabela de cobrança eu vou criar uma tabela para cada um dos meus convênios. Eu consigo compartilhar uma tabela entre vários convênios, não tem problema isso, mas a princípio é uma tabela para cada convênio. Tanto de procedimento quanto de material também. Uma vez que eu sair aqui de tabela de cobrança, eu vou vir aqui no campo materiais, aqui embaixo, e aqui eu vou estar criando os meus materiais, clicando no botão novo, selecionando a descrição do meu material, selecionando também o grupo ao qual ele pertence, se é um medicamento, se é um material de consumo clínico, e a unidade que é utilizada pelo faturamento. Quando você vai encaminhar um XML, você encaminha um material e esse material tem uma unidade de medida também. Unidade, ml, grama. Então, preencher aqui também com essa unidade que será utilizada. Clicar no botão gravar, segue a mesma característica do cadastro de procedimento. Eu crio um material e consigo usar ele em todos os meus convênios separadamente, com valores diferentes, com códigos diferentes. Então, uma vez que eu cadastrei o convênio, cadastrei a tabela de cobrança, tanto de procedimento quanto de material, cadastrei os meus materiais, agora eu vou usar essas duas opções aqui no meio. Tabela de procedimentos, onde, como eu expliquei, eu vou selecionar a minha tabela, vou dar 2 cliques no procedimento que eu quero ativar para aquele plano de saúde,
Vou preencher o código que é usado no faturamento, que é esse primeiro campo código em azul aqui. Vou preencher o valor do custo operacional, vou preencher o valor do honorário médico. Se tiver filme, eu também preencho o filme. Clico no botão gravar, está ativado o meu procedimento. Eu tenho que fazer isso com cada um dos meus procedimentos. Pode falar. Essa valoração, tem como colocar só o valor total, vai sair lá, o valor Isso, se por algum acaso... sim, a maioria dos convênios que a gente tem, principalmente o SUS também, ele já é o valor total do exame. Uhum. Tem lucro, tem filme, já é o valor certinho. Posso colocar em qualquer dessas unidades aí? Pode, tanto no CO quanto no HM. Tem questão de cobrança dos procedimentos, no caso, quando o paciente realiza 2, 3 procedimentos numa mesma guia, tem diferença de valor? Tem redução e acréscimo de valor de procedimento? Tem alguns que tem, sim. Nesses que tem, você sabe se a redução é só... Você consegue saber, no caso, se você procurar com o convênio ou se você olhar no CS, consegue saber se essa redução é em cima do CO, é em cima do HM, é em cima do valor total? É só em cima do. Eu sei que praticamente todos são sem o filme. Uhum. Cobrança sem o filme. Aí, como as tabelas, a maioria, eu já tenho com o valor total, eu não consigo fazer essa redução no valor total, né? Já que o Uhum. filme não faz parte. E aí eu tenho uma tabela que eu faço manual, esse serviço. Ah, o cálculo dessa parte você faz manual? Sim. Então, é porque assim, o nosso sistema você consegue parametrizar ele para ele fazer esse cálculo automaticamente. Então você vai informar. No primeiro exame da Unimed, por exemplo, só pegando usando a Unimed porque já está criado aqui a tabela deles, queria de exemplo. O primeiro exame de ressonância da Unimed é R$ 250. O segundo exame já vai ter um desconto ali de 30%, por exemplo, desse valor. Então, o nosso sistema ele já calcula automaticamente. Mas por que a minha pergunta? Ele calcula ou baseado no CO, ou no HM, ou no filme. Então, se na tabela da Unimed ela te fala onde é que é o desconto, porque você concorda comigo que você tem um procedimento de R$ 250 e aplicar 30% de desconto nele é diferente de você ter um procedimento que o CO dele é R$ 50 e você ter 30% de desconto nesse CO? Quando você separa e o desconto é separado também, é bem diferente de você ter um desconto no valor total. Então é por isso meu questionamento. Se o convênio ele te dá o valor total do procedimento e o desconto também é em cima do valor total, perfeito. Não tem problema nenhum isso. Agora, se ele te dá o valor total, mas o desconto é só em cima de uma via, é só em cima do custo operacional ou do honorário médico, aí a gente tem uma divergência. É isso mesmo, essa divergênciazinha que eu tenho. Mas aí como é que você faz para calcular, por exemplo, o convênio fala... Eu recebo aquele cálculo lá dentro do sistema deles e eu faço a dedução dos impostos, do desconto em cada procedimento. Como a gente já trabalha muito tempo assim, eu já tenho uma tabela com todos os descontos. Uhum. Aí você já sabe qual é a porcentagem. Na verdade, eu só tenho, se eu não me engano agora, uma tabela da CASF e a da Mil, que é assim, o CO, o Uhum. lote, eu cadastrei esse ano. Mas as demais, o plano de saúde, são todos valorados com valor total. Então não tem como dar esse desconto, porque a gente tinha essa dedução. Só que eu não consigo fazer por causa desse Desse valor novo total. formato. Não é E aplicado. o ruim também é que nem todos os procedimentos ele aplica essa regra. Tem procedimento que eles pagam 100% e tudo, e tem procedimento que eles dão um desconto. Primeiro é 100, segundo 70 e o terceiro 50, no caso quando é uma coluna total. Primeiro paga 100%, segundo paga 70, terceiro 50, mas só que nem todas as vezes acontece isso. É Uhum. raramente acontecer dessa ordem, entendeu? Se tem algum procedimento que não aplica desconto, a gente tem essa flag aqui de bloquear desconto, que ele tira esse procedimento da regra. Agora, se é, assim, o convênio escolhe... Só consegue ver isso quando recebe o relatório de condução, né? Quando a gente vê que efetuar o pagamento,
acessa lá o valor termina vai no médico, e aí vem todos os procedimentos que efetuaram o pagamento. E lá aparece o valor de cada procedimento. Ah, Mas é então, nessa hora que a gente vê, não é uma regra para todos os exames, entendeu? nossa, então vocês só sabem mesmo quanto que vai receber de cada procedimento, basicamente, quando o convênio informa que vai estar pagando. Isso, Ele informa a glosa nisso junto ou vocês só descobrem a... Desculpa te informa. interromper a ligação do celular. Mas é uma vez que realmente tem para ir, porque é muito Muito longe. banalizado, né? Cada região um problema diferente. É isso que eu tava achando estranho, Maurício. Tipo assim, quando é participativo também, aí eu não sei como é que eles fazem no seu médico. Aí tem essa cobrança, e mesmo a gente entrando em contato por lá, já foi enviado documento, eles não detalham Uhum, dessa forma aí, para a gente estar cadastrando e fazendo essa regra em todos os procedimentos. entendi. Rapaz, pior que agora eu realmente nem sei como é que poderia facilitar esse processo. Assim, os convênios que vocês têm essa regra já criada, né, como vocês mencionaram que tinha uns dois ou três, perfeito, a gente consegue parametrizar, vocês nem precisam mexer neles. Agora, essa Unimed aí de exemplo, Aí o da Unimed é tudo ser feito manual, igual a Tamires faz, uhum, porque não dá para saber se a Maria ou o João vai limpar a regra é, ou não vai. e isso é possível, fazer a alteração do valor manual não tem problema, mas, por exemplo, vocês recebem esse documento da Unimed com os valores que serão pagos antes de encaminhar o XML, né? Não, tem que encaminhar um 15 minutos, aí eles têm, acho que é 45 dias depois, eu não sei. Faz o demonstrativo de contas. Eles solicitam a nota, né, também? Eles solicitam a nota. Isso, no dia que ele solicitou a nota, o sistema repassa o que Hum, foi pago e devidamente os descontos. É igual ela falou, se a gente atende Unimed local, né, Unimed aqui de quem tem o plano de saúde Rio Branco, ele é pago a mais do que o que a gente atende Unimed de outras cidades, que a gente chama de Unimed intercâmbio. Tipo sim. Unimed São Paulo, Rio de Janeiro, Hong Kong, Desculpa, eles desculpa te cortar, tá cortando, só para me ganhar. Isso para vocês hoje, Unimed e Unimed Intercâmbio são planos diferentes, isso. Uhum, com faturas diferentes. Isso, dentro da Unimed a gente tem duas tabelas. A gente tem Ah, perfeito. São isso. faturas diferentes. Uma fatura mesmo e outra não. funciona do mesmo jeito. Ele, Funciona Mas tem um com a padrão mesma de coisa. diferença. isso, separa por lote, basicamente, né? Lote de fatura só. Isso, por É. lote. Uhum, isso é. Mas tem uma regra diferente, né? Porque são planos diferentes. Mas assim, tem que ter uma regra para a gente poder botar nisso, senão É. não é válido. Do jeito Para que. trabalhar o recebimento é dessa forma, porque assim, quando chega o relatório, ele me traz um relatório, pago o valor da UPA, Uhum. óbito e tudo mais, e o valor do solicitário. Aí Mas eu tem tenho como, que fazer todo o trabalho de juntar chega ao ponto chega ao ponto de, por exemplo, ele te pagar R$ 300 numa ressonância de crânio e depois te pagar 250 numa ressonância de crânio? fica duas linhas. Não, sim, mas eu digo assim, É, não. totalmente diferente, o mesmo exame. Isso, mesmo exame, o mesmo lote que você mandou. Você falou, o primeiro exame é 100%, segundo 50%, e a partir do 3 ou mais exames são 50%. Mas quem define qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro? Aí sim, é o É, mais O caro. primeiro é o mais o caro. primeiro é sempre o mais caro, baseado na guia. Isso, permanece o mais caro e os demais funcionam. E assim também funciona em todos os outros. Uhum. Tem alguns que dão desconto em ultrassom, só não raio-x. Raio-x nem tem desconto. Agora, ultrassom, tomografia e ressonância, Não, Leonardo, eu acho que vai dar praticamente para, quase tudo. eu acho que vai dar, de repente, para ajudar replicando e ela mudar só o que vier diferente, né? Não mudar tudo. Pode. Assim, a gente consegue criar, né, os valores importados, fazer essa questão da. O problema de criar a regra
É só o seguinte, ainda mais sendo Unimed do jeito que ela passou a situação pra gente. Se mandar o valor a mais, não tem problema, porque quando eles for pagar, é só reajustar na fatura e tá tudo certo. Agora eu tenho certeza que se mandar a menos. Não sei também, porque se a gente mandar o valor a mais, digamos que a gente mandou um faturamento de R$ 1.000, o doutor pega essa planilha e aí quando recebe que ele vê o valor menor, mesmo com desconto, aí ele fica querendo saber por que a gente viu aquele valor, então a gente tem que enviar o valor que a gente acha mais ou menos que é correto. E quando chegar, se for a mais, a gente adicionar do que diminuir, porque a gente porque ele olha tudo, é tudo Uhum. revisão. Ah, Então, se ele vê que a gente recebeu bem, o valor bem inferior ao sim, valor, isso daí já é uma escolha, seria mais para a saúde mesmo. entendi. Mas aí não tem chance, porque assim, minha preocupação é o seguinte. Até desculpe o modo de falar, mas pelo jeito a Unimed paga vocês sem modo nenhum. É ela que decide, dependendo do dia do cara lá da Unimed que estiver passando o procedimento, é o tanto que vocês vão receber. Mas, por Em exemplo, regra, era para ser igual estava no contrato, exatamente. 150, mas tem procedimento que a gente recebe 100% em todos. Uhum, Tem procedimento que eles dão 70. Não é, eu não sei se é o atendente, se é o sistema, mas que o sistema não é igual para sim. todos os pacientes. Isso, mas aí no caso, você está me falando que, só para a gente confirmar aqui, não tem chance, não tem probabilidade de, por exemplo, ressonância de crânio, o valor do exame é R$ 300. Se você mandar por algum acaso 250, eles vão pagar os R$ 300, se for o caso, ou eles deixam para lá e aqueles R$ 50 ali fica perdido? Fica perdido. Se eu mandar um valor menor, eles vão pagar o valor. Aí, tá vendo, Mas Maurício? o valor Esse que é o problema, Maurício. Então, Maurício, mas aí o problema é esse, porque se a gente faz uma regra, Não, então, não vai ter regra, né? é, Isso que eu fico imaginando. se por algum acaso eu criar uma regra aqui para tentar nivelar os valores dos procedimentos e facilitar um pouco o trabalho delas, pode ocorrer de alguns procedimentos que são mais barateados irem com um valor menor que a Unimed iria pagar. Aí eles vão ter prejuízo porque vão receber menos. E se eu crio a regra muito acima desses procedimentos, vai ter o caso que elas mencionaram, que o doutor lá, né, o gestor lá vai olhar, vai ver que mandou 10 mil, mas só está recebendo 8 mil e ir atrás delas para reclamar. Então, meio que vai continuar a mesma coisa do que elas têm hoje, pelo menos para a Unimed, desse caos que elas passaram que é. É. Mas não pode ser da forma que eu já faço. Pode, pode. Pode, pode, não, é assim. A gente só está pensando em tentar melhorar. Claro que é muito trabalho. É. Mas Estamos assim, pensando em mas tentar é melhorar. o meu serviço. Se você conseguir falar assim, se você conseguir falar assim, ah não, Leonardo e Maurício, olha só, ressonância de crânio, eles sempre pagam tal valor. A gente vai configurando esses procedimentos que eles pagam tal valor, que aí vai excluindo eles da sua lista de afazeres. E ele tiver um retorno superior, que é mais caro, aí ele já, essa regra já não Uhum. vai ser aplicada. É, Aí não, vai tudo conforme o que é autorizado. sim. Tipo, eu solicitei uma autorização com 3 procedimentos. Então, primeiro, eles vão pagar os 100%, os demais vão ser com desconto. E aí eu faço isso com todas as Não entendi. Bom, então, essa configuração, essa configuração não desfaz, entendeu? Tipo assim, você paga 100% de peso se tiver crânio, coluna e abdômen. A ordem que você designa para receber por conta do valor, não sai disso. Pelo que eu estou entendendo, nem sempre faz isso. Em alguns momentos faz os três cheios. Na verdade, é porque a Unimed tem uma regra e aí todo mundo vai Uhum. aplicando. Aqui Então, também, às vezes, eles pulam isso, é igual você falou. Às vezes, eles estão pagando 100% de todos os procedimentos, que eu acho que a pessoa que faturou lá errou. tá faturando errado. Isso. Aham. A gente, eu tô 16 anos já, né, aqui, então já tem um tempinho. Eu tenho 30, sacanagem. Mas aqui, aqui foi uma coça, tá? 10 anos indo lá, fazendo reunião, tal, pra chegar ao jeito que é hoje, que é mais ou menos ainda, entendeu? Melhorou, mas é mais Uhum. ou menos. Mas assim, pro Leonardo, que né, trabalha, né, com a esquema, tá dentro de clínica,
tem umas paradas assim meio. Ó, tá ruim a Unimed. Tá, tá, é, tá passando por dificuldade, agora a gente vai pagar em 3 vezes a fatura. Pô, vai pagar em 3 vezes. Ou Uhum. aceita ou aceita. Não tem muito o que fazer. Isso não é questão de pagar parcelado já. Ainda tem esse negócio aí também. A gente manda 50 exames para eles, né? E tem alguns pacientes que eles deixam para pagar na outra fatura, não paga Uhum. nessa. Você Aí é como recebe, se fosse uma glosa você recebe sem os ser. pacientes de abril Para até setembro. Isso, tem muito isso. Na o Unimed tem muito isso. Bradesco, ele paga para a gente às vezes de 3, 4 vezes dentro do mês. Uhum. Aí eu tenho que ir Assim lá, também. ver o relatório, aí fica, aí eu Mas fico aí você, tipo assim, fico aguardando, né? Sim. mas você consegue controlar legal isso aí no Phoenix lá, com a questão do financeiro, essas coisas aí. Uhum. Assim, as datas, né? As coisas dá pra controlar. Pra não ficar muito perdido no sentido assim, de você ter o histórico pra mostrar quando recebeu, quando que abriu, qual a previsão. Uhum. Essa questão da Unimed aí, realmente, os outros convênios que tiverem a regra mais definida, a gente consegue auxiliar a Unimed e eu, assim, eu estaria totalmente disposto a tentar correr atrás de alguma forma para ajudar vocês, porque esse faturamento deve ser muito trabalhoso, ainda mais a Unimed, que é um convênio grande. Mas, inicialmente, hoje, o que eu teria que falar é que vai manter o mesmo processo de faturamento. Infelizmente, você ainda vai ter que consultar essa tabela sua ainda. Até pelo receio de errar, né? É, errar agora com a virada, com virando o sistema, né? Primeiro faturamento é muito mais complicado de fazer a correção, mas tranquilo, a gente pensa nisso no futuro para tentar melhorar isso. Mas aí só uma dúvida, a questão de nota fiscal, vocês só emitem depois que o convênio fala quanto que vai pagar, né? Alguns. Embrapa eu passo na hora, Conab. Tem alguns que eu já envio junto com a nota fiscal. Mas Ah, são poucos, acho que são uns poucos. alguns poucos você faz aquela nota na largada, Plano de né? saúde. Isso, de Plano de plano. saúde. Assim Tem que. uns que a gente atende que não são plano de saúde, tipo convênio com desconto, Uhum. que eu também faço nota fiscal e fico aguardando pagamento. Na largada, né? Assim que vai mandar o relatório de faturamento, também emite a nota e envia. Quando não, eles me solicitam só depois, eu vou lá no Uhum. site, fico olhando. Ah, sim. Não, entendi. Pelo menos a Unimed não fazendo isso é menos mal, então. Certo. Mas então, nesse caso da Unimed, pode preencher o valor completo, pode preencher no CO mesmo o valor completo que vocês têm, depois fazer as alterações é bem tranquilo de estar realizando. O tempo expirou. Deixa eu reentrar aqui no sistema. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim? Por exemplo, a gente está trabalhando com a Mil, e a Mil ela tem a tabela que ela trabalha e o valor da outro, o valor do filme, o valor do corte. Uhum. Vocês não conseguem inserir com essas informações para mim dentro do sistema? Direto? Sim. Isso então, é exatamente o que eu estou verificando com o desenvolvimento, é fazer a importação desses valores. Porque hoje no sistema a gente tem aqui no auxiliar importar Excel. Como é que isso funciona? Deixa eu até mostrar aqui para você. Tá vendo que aqui em cima ele me pede para selecionar um arquivo e aqui embaixo eu tenho alguns campos de associação versus coluna? O que o sistema faz? Ele compara o código do faturamento com o código da minha planilha Excel, então eu vou pegar uma planilha aqui que a minha coluna A tem todos os códigos do meu procedimento. Eu vou colocar aqui o A aqui embaixo e o sistema vai fazer uma comparação entre esse código que está aqui e o código que está na minha planilha. Baseado nisso, vai preencher todos os valores que tem para aquele procedimento. Só que ele ainda precisa do código do procedimento. Ele não faz esse depara. Essa comparação não é baseada no nome do procedimento, é baseado no código. Então a gente tem problema com procedimentos de lateralidade, que às vezes o código é o mesmo para vários procedimentos, e também tem problema com a primeira importação, porque a primeira importação a gente não consegue fazer assim, porque não tem cadastro ainda de código. O que a gente está tentando realizar agora é fazer essa importação direto por esse processo, é importar tanto o código quanto os valores. Aqui só é possível eu importar os valores. Então, bora fazer o seguinte: depois que vocês tiver uma informação, se vai conseguir ou não importar, aí eu e a Tamires a gente entra em contato com vocês para Uhum. ter uma nova conversa.
Porque a maioria das pessoas que estão aqui é SUS. E aí estava Entendi. aguardando falar sobre o SUS. Isso. A questão do SUS vai ser baseado aqui mesmo nesse campo de procedimentos. Nesse campo de código aqui do cadastro, é fazer o preenchimento desses valores, né, desses códigos. Se o sistema de vocês, o CS, tem essa tabela, né, como eu falei com o Maurício, a gente pode importar a tabela da unidade principal, que é mais completa. Se nela tiver a descrição certinha e o código SUS certinho, a gente consegue trazer ele para dentro do sistema também. Então, de parametrização, vocês não vão ter que realizar basicamente nada disso daqui. Mas a gente também é obrigado a passar, porque se tiver que mudar alguma coisa, e também por questões de registros, né? Tem que fazer a implantação completa. E na tabela de procedimentos, sim? É porque a gente tem um sistema que é da CESACRE, que é a nossa agenda. Uhum. A gente teria como importar essa agenda já para o sistema de vocês ou não? Tipo assim, o paciente, a gente importa aquela agenda e os pacientes que forem chegando a gente vai dando ok. E os pacientes que não realizaram, se tiver como excluir depois, porque lá já vem todas as informações do paciente. Já é o cadastro, entendeu? Já vem o número do SUS, já vem o nome completo, já vem se o paciente tiver algum outro nome, né? Uhum. Outra razão social, vem também. Então, eu acho que essa importação agilizava muito o trabalho da equipe de recepção. Importação de paciente, nome e cadastro de paciente é possível. Agora, da agenda, para você saber. Eles fazem um arquivo, a gente consegue pegar a agenda do sistema da CESACRE e formar em um arquivo. É tipo o arquivo quando a gente vai fazer o XML, não gera um arquivozinho? É parecido com aquele arquivo. Daria para fazer essa importação ou não? Não, importar uma agenda no formato de que no sistema vai aparecer os pacientes no horário que eles estão agendados, com os dados, procedimento e médico, não é possível não. Eu consigo importar cadastro de paciente. Vai vir o cadastro de todos os pacientes que já foram atendidos na clínica, que estão cadastrados, com o nome tudo certinho, telefone, CEP, etc. Agora, o horário que ele está marcado para o dia tal, com o médico tal, com o procedimento tal, essa informação não vem, não. Não, a questão seria isso. Isso, o pré-cadastro a gente consegue. Não, porque isso daí a gente consegue. Mas pelo que eu estou entendendo, Leonardo, não é trazer os cadastros para dentro do clínico do paciente, não. É uma coisa meio semana a semana, tipo, carrega um Não, arquivo, traz aquela não, agenda, é isso? carrego de hoje, eu vou lá na agenda de ressonância, Não, tem carrega de hoje. 120 pacientes agendados para hoje. Eu pego a importação, jogo dentro do Flinox e vou, conforme aquele paciente vai chegando e a gente for fazendo o cadastro dele lá na recepção, se daria já para a gente pegar aqueles dados meio que já pronto, só para editar alguma coisa que precisa, entendeu? Telefone, tem paciente que muda o telefone, né? É mais um pré-cadastro mesmo. Então, mas a questão, fazer isso uma vez, é só uma vez que vai realizar, né? Pegar de todos os pacientes que já foram atendidos. Ela tá pensando assim, porque o sistema que ela falou deve ser parecido com, deve ser uma obrigatoriedade do SUS aí, fazer a fila nesse sistema, é isso? É porque a gente tem que confirmar todos os pacientes que realizaram, né? E a gente tem também que fazer o nosso cadastro para sair o laudo, ter o cadastro do paciente no nosso sistema. Só que ela já dá a agenda lá, já vem informando o nome do paciente, o procedimento que ele vai realizar, né, a modalidade que ele vai fazer, só não vem valor, né, mas já vem o nome, o número do SUS, já vem o endereço Ok, e o procedimento que ele vai realizar. mas quem agenda nesse sistema? É vocês que fazem o agendamento do paciente, ele vem do SUS? Ele vem da CESAC, Ele vem da CESAC, a gente pronto. acessa e já tem. Eu vou acessar um exemplo.
marcar para hoje. Uhum. Amanhã abre outra agenda e vê os pacientes que estão marcados para amanhã. Entendi. Vocês fazem isso hoje no CS? Vocês fazem essa importação? Isso. Não, fazemos não. Manual, né? É manual. Entendi. Aí, como a gente tem um número muito grande, um volume muito grande de pacientes, é porque assim, raio-x, na faixa de 300 procedimentos por dia, 400 procedimentos. Então, Uhum. para fazer tudo manual, né, fica mais complicado. Porque demora mais um pouco, né, o atendimento. Aí são Entendi. 4 modalidades no INSS, né? Tomografia, raio-x, ultrassom e ressonância. A recepção fica lotadíssima. Então, se a gente Uhum. pudesse agilizar o atendimento e só chamar o nome do paciente, ele fosse lá, a gente só confirmasse tudo que o sistema já trouxe e dar um ok, era mais fácil. Entendi. Qual é o nome do sistema que você recebe essa agenda, só para mim? É o CISREG. É o sistema do. Do SUS. Sistema do SUS. CISREG o nome. Ok. Deixa eu dar uma Eu olhadinha nele posso aqui. formatar depois um modelo e passar por aliança para vocês, para vocês verificar como é que é e ver se tem como fazer isso. Bem, ô Isa, eu tô aqui no PS, até ele me mostrou mais ou menos como funciona. Eu tô vendo aqui na tela que não existe nenhum tipo de exportação ou alguma coisa do tipo. Quem que tá te mostrando? A Tairine aqui no pronto-socorro, eu tô aqui no pronto-socorro. É porque depende da senha. Mas a tua senha tu consegue exportar em alguma coisa tipo Excel, PDF, alguma coisa dos pacientes do dia? Eu acho que sim. Teria que ser Excel ou XML no mínimo do mínimo. PDF não seria possível, Eu não. acho que tem um XML, eu acho que eles conseguem baixar. É. Eu vou verificar direito com eles. Não, beleza. Eu já. Geralmente vocês imprimem a tela, né? É isso. É porque a senha deles é só pra olhar a agenda, não tem Só outra. para Uhum. visualização, né? Só pra visualizar e confirmar. Ah, entendi. Então tu confirma pra gente se tem como exportar alguma coisa assim. Porque através desse sistema, a gente no final do mês já vai fazer o BPA, Como é que vai funcionar essa parte do BPA? Porque assim, o BPA a gente digita por folha, cada unidade tem sua folha. A gente Uhum. começa da folha tal, fundação da folha tal, PS da folha tal. Como é um único só CNES, a gente não pode duplicar a folha. Então eu não posso começar da 1 e ter alguém lá na outra unidade que comece da folha 1, porque senão duplica e exclui todas as folhas. Fica zero. Se eu pegar duas folhas de número 1, uma vai duplicar. Então, a gente divide Não, por folha. A gente tem dá um amigo. não, Aí eu, eu eu quero entendi. saber como é que vai funcionar essa parte de BPA. Se a gente vai conseguir fazer essa importação usar por sistema ou não. Então, como é que funciona no geral o arquivo BPA no nosso sistema? Não tem esse problema de folha porque ele é separado por unidade. Então não tem como. É porque o CS não faz Isso, não faz o BPA. é porque ela tem que digitar direto lá no BPA. Uhum. Isso, é digitado manual. Eu não preciso mais ir no BPA não. Quando você está Isso. usando o Linux, você gera o BPA com os dados do mistura de e-mails. Isso. Eu só vou querer fazer um teste antes, porque como a gente está Sim. fazendo 17 mil procedimentos por mês, se a gente não conseguir fazer dentro da data que a gente digita diariamente Não, você os consegue. pacientes, né? Eu acho que Aí você eu consegue queria ver se fazer. dá para fazer um teste para mim encaminhar para o gestor lá do contrato, para ver se ele consegue receber o nosso arquivo, porque a gente tentou Uhum. fazer essa produção aí no CS, mas não era compatível com o deles. Entendeu? O modelo de arquivo não era compatível. Aí a gente não conseguia de jeito nenhum jogar dentro do arquivo do BPA. O BPA não é padrão agora? Padrão agora. Deveria. É porque. Mas o relatório que o CS me dava no início, Não, não, sim, Sim. não, isso, porque não deu pro BPA receber. ele é específico, né? Esqueci até qual é a extensão dele. É porque é do Ministério Federal, né? Não, De eu Saúde. esqueci. A gente chama, Aí, exatamente. Mas assim, o que você está falando não foge muito não, tá? Tem sistema que quebra que dá problema.
laboratório aqui te pediu, o pessoal volta e meia fica, já me pediram ajuda várias vezes. Ah, por que que não está sabendo fazer tal? Porque eles não conseguem fazer o BPA. Nem lembro qual é o sistema, mas é um sistema laboratorial, né, de análise clínica. Não funciona também. Uhum. Para se catar direito no clínico. Não teve Então problema não. quando a gente já fizer essa 100% isso, eu quero fazer um teste. Uhum. Contar umas coisas. Você tem que fazer estágio, né, mano? Hã? Entendi. De lá, Central Morre, tranquilizou. Então, para fazer o teste direto na base deles, tinha que estar medianamente. Isso é hoje para reunião de fim de operação assistida. Consegue? Aí a gente Consegue, pode, sem problema. É porque assim, o BPA você sobra ele num programa, né? No caso hoje você cadastra manualmente. O que o nosso sistema faz, ele gera um arquivo e a extensão do arquivo, na verdade, Maurício, ela pode ser até documento de bloco de notas mesmo, você pode visualizar ela. Ela sobe esse arquivo no sistema do BPA, que se eu não estou enganado vai ser até mesmo esse... Deve ser esse sysreg também, eu não tenho certeza, deve ser o software igual. Você sobe ele nele e isso ele já cria para você lá todos os atendimentos dos pacientes com os nomes completos. Aí você tenta subir direto, né, enviar o arquivo normalmente e ele te dá se teve algum erro ou não. Isso, ele já diz na largada ali se teve algum problema ou não. Mas a gente pode sim, uma vez que iniciar, né, as parametrizações e já tiver num ponto mais acessível, criar um atendimento de teste do SUS e gerar esse arquivo e ver se ele vai preencher tanto nesse software ou, se eles preferirem, mandar para esse gestor de contrato e fazer o teste com ele, pedir para ele ver se está nos padrões. Assim como a gente vai fazer depois no início do certificação. Isso, exatamente. O XML, ele é mais fácil ainda, porque o XML, quando você sobe no convênio, 90% das vezes já te devolve qual é o erro, a gente corrige na hora. E o XML ele é mais fácil nesse ponto e um pouquinho mais difícil, porque cada convênio tem sua particularidade. Tem convênio que pede se o paciente fez dois exames iguais, dois abdômenes, por exemplo, tem que mandar separado. Tem outros que pedem para mandar quantidade 2. Tem convênio que no valor do XML, que vem descrito o valor total do procedimento, tem que estar o valor completo, porque eles fazem a redução lá. Já tem convênio que pede para você mandar a redução já no arquivo feito. Então, o convênio em si, a gente geralmente ajusta ele, nem sei até se... Isso, conforme o TIS utilizado. E também o convênio, a gente pega vocês fazendo a primeira fatura e enviando, e depois a gente tem um período de retorno, que é fazendo o retorno da fatura, fazendo a conciliação, que a gente também acompanha. O BPA também, né? Porque o BPA, se a gente fizer dois procedimentos com o mesmo código, tem que colocar individual, não pode colocar a quantidade 2. E No nosso é assim, né? O nosso tipo de procedimento é feito assim. isso, no BPA ele já vai separado já, porque o arquivo BPA, não sei se você já chegou a abrir ele, o que acontece? Ele é um monte de zero e os campos com os dados do paciente. Então tá lá, por exemplo, 00000, o nome do paciente, 000, o CPF do paciente, nome do procedimento e assim por diante. Aí o arquivo ele vai montando certinho quais os dados do paciente. Mas isso a gente consegue testar sim, mas em resumo, o que fica meio que pendente? Como vocês recebem esses pacientes agendados nesse programa do sysreg, vocês não agendam ele, vocês como atendentes da clínica, né? O pessoal da recepção não é quem faz o agendamento, a gente tem que verificar se consegue fazer uma customização no sistema para atender vocês e fazer essa importação desses pacientes, principalmente por conta da volumetria. Se não for possível esse processo, aí o pessoal, ou não sei se vai ser recepção, se é call center, quem que vai ficar responsável por isso, vai ter que olhar a agenda desse aplicativo sysreg e passar ela para o Clinux, agendando os pacientes direitinho, fazendo o encaixe deles, na verdade, nos horários cabíveis. Eles têm horário ou Tamires, ou é uma fila por ordem de chegada? Uma fila por ordem de chegada. Só que assim, lá eles agendam de 8 às 9, 10 pacientes, de 9 às 10, tantos pacientes. Uhum. Mas por exemplo, vamos imaginar que essa customização que o Leonardo falou
vê que seja possível, precisa se preocupar com a hora? Não. Esse processo. Não, o que basta é ser no dia. E muito potente que falta também, né? Isso aí tem um problema ele vem o código do exame ou só a nomenclatura? Vem o código, sim, certinho. Não, já é menos A mal. atualização dele, o número de guia, o número de senha. Vai ser basicamente, Maurício, uma integração como se fosse do jeito que é hoje em questão do laudário, né? Hoje o Linux recebe as informações de atendimento. A gente, se for ter, vai ter que ser a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Porque talvez o que complicasse fosse a hora, porque você dependeria muito como a pessoa, como tivesse a hora do outro lado. Se não tem a hora, facilita. É, faz tudo como encaixe. Não, porque a gente abre lá no 3h30, começa o atendimento e vai até a hora do último paciente ser atendido. Porque se fosse assim, por exemplo, o Maurício é 7 horas da manhã, a Isadora é 7h30, aí começa a complicar a brincadeira um pouco. Porque aí você começa a ter mais chance de fazer besteira, né? Mas se não tem, você só joga lá e aí você vai cair lá 7, 7-1, 7-2, 7-3, não vai ter problema, entendeu? Você que vai fazer a fila lá conforme eles chegarem, pelo que eu entendi é isso, né? Pela senha lá. Isso. Gente, eu tenho que dar pra vocês, mas eu vou ter que dar uma escapulida. Não, tranquilo, Maurício. Bola. Tranquilo, agradeço aí. Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Valeu. Também? Amanhã sim. Aí eu tento. Isso, amanhã, se eu não estou enganado, é a parte do financeiro e a parte do estoque. Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Leandro, a gente tem que marcar pra ver a anamnese. Isso. Aí eu pedi a questão da anamnese, vocês me encaminhando, eu parametrizo ela direto no portal. A gente entra numa call ali de 15 minutinhos, eu mostro como é que a gente faz ela no portal e como é que fica no Linux, né? O PDF dela bonitinho. Sendo aprovado, eu já posso colocar essa parametrização também. Eu consigo mostrar ele aqui da exame, né? Como é que é. Uhum. É legal. Acho que não tem como não gostar, é bom. E a gente segue. Isso, a minha ideia era só criar uma igual a deles, mas se uma aleatória também servir, como por exemplo da Examina, que é bem formulada ainda, então pra mim tá tranquilo. Não, eu queria mostrar só pra ele. Uhum. Não, perfeito. Beleza. Fechou? Valeu. Um abraço, gente. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Falou. Não, eu dei uma fuçada aqui, cara, no Sysreg, né, que ele tá comentando, né? Sim. Eu vi que ele consegue exportar em CSV, cara, e TXT também. CSV e TXT, beleza. Eu vou ter que dar uma olhadinha para ver se existe se a gente consegue fazer essa integração funcionar. Esse tipo. É porque ou vai ser importação ou vai ter que ser integração. E a gente nunca teve contato com o Sysreg, para ser sincero, eu pelo menos nunca vi no tempo que eu estou aqui na Gênesis, mas a gente vai ter que verificar sim se é possível. Mas tranquilo. Então, a parte aqui voltada para o SUS, tudo feito aqui no cadastro do procedimento mesmo, é idêntico, a única questão que muda é porque para o SUS vai ter que colocar esse código de procedimento. E como eu falei, os atendimentos sendo feitos no Linux, vai ter o atendimento, vai ter o laudo, tudo certinho no Linux, você consegue gerar o arquivo com 2 cliquezinhos de botão, você gera o arquivo inteiro de cada unidade separadamente, se for necessário. Então não tem chance de uma unidade atrapalhar a outra. A única questão que fica pendente do SUS é se vai ter essa integração para os atendimentos que vêm nesse aplicativo de fora entrar no Linux, ou se vai ter que ser feito manualmente pela recepcionista, pela atendente ou qualquer coisa do tipo. Chegar o paciente ali na hora para ela olhar no Sysreg, olhar o nome do paciente e fazer o encaixe dele no Linux também. Só vai ficar pendente essa questão. Mas também a gente passa um treinamento operacional de BPA também. Isso não tem problema nisso. E até mesmo os testes antes. Questão da importação de procedimentos e dos valores e códigos, a gente vai dar um retorno essa semana ainda. Se não for possível realizar, a gente volta num segundo momento mais específico com quem vai realizar esses cadastros, quem vai ter que fazer esses cadastros. A gente mostra de novo, sem problema nenhum, faz tudo do zero, eu acompanho os primeiros cadastros, não tem problema. E se depois tiver que pedir, eu faço uma revisão em todos os cadastros também tranquilamente e olho se está tudo certinho. O que eu preciso, no caso, que seja feito? É o cadastro dos convênios, aqui em faturamento convênios.
e o cadastro agora dos planos de saúde também. Como até mesmo deram um exemplo, vocês possuem o convênio da Unimed, mas existe a Unimed intercâmbio e a Unimed de dentro do estado. Então, o convênio que vocês vão criar é a Unimed com um CNPJ. Então, vai criar aqui Unimed com um CNPJ único. Clico no gravar, perfeito. Aqui em plano de saúde, eu vou criar a minha Unimed intercâmbio. Vou associar o convênio ao qual ela pertence, a Unimed. Então aqui eu estou dizendo que eu tenho o plano Unimed intercâmbio, esse plano vai ter uma fatura só dele, um lote de fatura só dele. Mas tudo isso pertence ainda assim ao CNPJ da Unimed. Clico aqui no botão gravar. Clico aqui no botão novo de novo e vou criar o Unimed estadual, por exemplo. Também seleciono a Unimed dele, clico no botão gravar. Então, perfeito. Eu criei o meu convênio da Unimed com o CNPJ e criei dois planos separados, Unimed estadual e Unimed intercâmbio. Então, a primeiro momento que eu preciso que seja realizado é isso, criar os convênios e os planos de saúde. Vocês mencionaram dar mais ou menos uns 50 convênios, né? Então, plano de saúde deve ser um número maior, porque só levando em conta aqui o da Unimed, esse exemplo da Unimed, já imagino que seja uma quantidade maior. Mas, a princípio, vai ser esse cadastro. Se a gente não conseguir fazer a importação, eu volto no segundo momento e a gente faz de novo essa parte do cadastro de procedimento e da valorização deles. Tranquilo então, Leandro? Beleza, então. Só recapitulando a questão do SUS, a única coisa que... Hein, deixa eu fazer uma pergunta. Sim? A gente vai ter que fazer muito treinamento Não. Vai, na verdade, o Marcos, na semana dos treinamentos de operação assistida, que no caso, aqui eu estou ensinando a vocês a cadastrar procedimento, por exemplo. Ele vai estar do lado de vocês, mostrando vocês agendando o procedimento, o valor dele certinho, se tiver que ajustar alguma coisa, fazer o ajuste também. Então é meio que hoje vocês abrem a agenda e colocam quais planos vocês atendem e na outra semana, não sei qual semana exata, ele vai mostrar vocês fazendo o agendamento, se der alguma coisa errada ele volta na parametrização, corrige o que estiver faltando para nivelar e deixar igual como é a rotina de vocês. Ou igual ou melhor, é claro. Então ele vem quando já tiver tudo cadastrado, por exemplo. Isso, quando tiver todos os procedimentos cadastrados, todos os nomes de médico cadastrado, tudo certinho, aí ele aparece para mostrar o operacional mesmo. Mas médico você É médico executante, que lauda. Que lauda. Certinho, então, mais alguma dúvida sobre esses processos? como fica Vai depender mais da importação se ocorrer. só quem tá aqui que entende de convênio é o Isadora e a Luciane. Uhum. E relacionado a mexer mesmo no sistema vai ser a partir de quando tiver tudo cadastrado, para a gente poder entender Uhum. o atendimento, que é o agendamento. Isso. Aí tem o treinamento do pessoal do atendimento, que já é outro turno que tá aqui. Uhum. Isso, tranquilo então. Ô Leandro, a questão do cronograma, para amanhã, a gente teria parte de atendimento e consultório. Só que o que acontece? Atendimento, cara, já é o que eu passei para vocês sobre cadastro de procedimento. É o que depende disso. Cadastro do procedimento e a questão daquelas fichas que vocês vão estar recolhendo, né? Cada uma certinha e me encaminhando. Parametrização de atendimento é isso. É vocês me mandarem os layouts que tem que cadastrar, eu cadastrar e ajustar ele com vocês depois. Então, meio que não tem um treinamento para acontecer. A gente pode fazer o do financeiro amanhã? Fazer financeiro? Pode ser.
Geralmente, assim, financeiro que eu vou passar para o pessoal do financeiro é cadastrar a forma de pagamento, dinheiro, cartão de crédito, Pix, transferência bancária, boleto. Às vezes demanda um tempinho, mas é fazer esses cadastros. E o cadastro de bancos também, bancos e fornecedores, que é o quê? Cadastrar as contas bancárias que a clínica tem, né? Bradesco, Caixa, esse tipo de coisa, para a gente simular as contas bancárias de vocês no sistema. Então, se o pessoal da gestão quiser olhar um relatório de financeiro, vai ter todos os valores que estão em cada conta, ou ao menos que deveriam estar em cada conta dentro do sistema. E a questão também dos fornecedores, que é quem vocês têm que pagar geralmente. Conta de luz, conta de água, as empresas que vocês fazem os pagamentos. As mais padrões a gente já gosta de parametrizar antes de começar os atendimentos, para ficar mais fácil de vocês fazerem os processos. Uhum. Se você quiser fazer financeiro e depois emendar estoque, que como os dois são bem rápidos, não tem problema. Mas eu acho que a questão do estoque tem que verificar como é que vai ficar, né? Por serem unidades separadas. Isso, exatamente. Verifica. Exatamente. Verifica como é que vocês vão querer ter essa organização, se vai ter em cada local, em cada unidade, alguém responsável por cuidar do estoque local. Cuidar do estoque local que eu falo é da entrada de nota, esse tipo de coisa, ou se quem vai ficar responsável por isso vai ser o pessoal da matriz. Da entrada de nota que eu falo é só no estoque só, não é no financeiro não, é só colocar os produtos com os valores que veio na nota certinho. Tudo que chega na empresa hoje chega para Sergipe. Uhum. Mexe com nota, tudo é eles. O que vai para as unidades é o que é solicitado por semana. Toda semana, cada unidade faz o seu relatório do que precisa, envia para a matriz e eles separam o material de lá e encaminham para a unidade Ah, sim. semanal. Ah, perfeito, então. Então, seguir nesse caminho, então, ô Leandro, se é a organização que vocês têm hoje, eu acho que seria melhor do que ter que abrir almoxarifado em cada uma das unidades. Se vocês... Mas só que assim, cada unidade tem que dar conta do que foi usado, entendeu? Uhum, Porque assim, eu mandei um exemplo, mandei 1.000 seringas lá no INTO. Foi usado as 1.000 durante aquele período solicitado? Se sim. não foi, aí tem que dar conta das que sobraram. Uhum. E aí tem que informar direitinho, porque senão a matriz não manda a quantidade solicitada, entendeu? Sim. Da conta você fala descartar ou justificar? Tem que justificar, todas as unidades justificam Uhum. tudo que foi usado e dizer, ó, eu pedi tanto, que papel, né, que é o que mais o que mais fala. Eu Sim. mandei tanto papel, aí antes de acabar a semana tem gente que precisa de papel, aí eles querem saber por que foi usado mais Uhum. papel nessa semana do que na semana passada. É basicamente isso, então tem que dar conta de tudo. Uhum. Quando a gente lá no INTO, lá tem um almoxarifado e você tem que ir lá no almoxarifado e a menina que libera o material, ela tem que dar baixa lá do sistema dela para quando for prestar conta com a matriz, tá tudo certinho. Uhum. Não, entendi, tranquilo. No caso, Leandro, esse primeiro treinamento é só criar mesmo os estoques, né, os subestoques, e criar os materiais. Agulha, algodão, luva e assim por diante. Então é um pouco mais encurtado. No cronograma, a gente pode manter ele para sexta-feira, não tem problema. E fazer o financeiro amanhã, que é quarta-feira, ou adiantar ele, né, o estoque para quinta, ou manter ele na sexta-feira, o que vocês acharem melhor. Vocês têm atendimento de consultório? Não, consultório não tem. Então, no nosso cronograma acaba que tem um meadozinho do treinamento de consultório. Então, o que a gente pode fazer? Você acha que é tranquilo fazer financeira amanhã, que é quarta, quinta-feira fazer estoque, na sexta-feira a gente vê a questão da anamnese do totem, do painel de senha? Perfeito, então, a gente deixa organizado assim. Da, isso,
do retorno das exportações. Caso não seja possível, na semana que vem eu volto com vocês ali na segunda e na terça já em foco, mostrando certinho como faz cada um dos processos de cadastro novamente, sem problema isso. Certinho? Então, pessoal, do mais era isso daqui mesmo. Então, só recapitulando, tem que fazer o cadastro dos convênios e dos planos de saúde. Vou estar disponibilizando esse vídeo no grupo hoje ainda, mandando o link para ele lá. E qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando ainda, beleza? Fechou então. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu.